gente, boa noite. Sei que ando bastante sumida. Acho que tem aí umas 3 semanas que fiz o último vídeo. Mas, apesar da quarentena, minha rotina tá um pouco complicada. Aliás, por causa da quarentena, na verdade, porque tentando me organizar e me acostumar com várias coisas que eu tenho que fazer. Enfim, andei meio sumida. Mas isso vai mudar. Eu tô me organizando pra ter um dia certo de gravar os vídeos, e um dia certo pra eu poder postar e estar sempre atualizando, né? Mas enfim, parte do parte desse atraso também é porque eu tô fazendo as resenhas sobre os livros que eu estou lendo. Então eu tenho que terminar de ler o livro para depois fazer a resenha. E não sobre livros que eu já li, porque eu não costumava, e aí fica a dica para quem gosta de ler, fazer uma resenha ou um comentário sempre que terminar de ler o livro, porque eu não costumava fazer isso, então tem muitas coisas, muitos livros que eu amei, mas que eu não me lembro direito pra fazer aqui um comentário, pra fazer um vídeo. Eu teria que testar pra ver se ficaria bom, enfim. E fazendo sobre o que eu acabei de ler, as coisas estão frescas na memória. Bom, falando nisso, eu acabei de ler um livro chamado Almas Gêmeas, de Nicholas Sparks. Pra quem gosta dele, porque assim, tem muita gente que não gosta, né? Porque fala que é um romance, que ele escreve romance de água com açúcar. Mas enfim, eu gosto bastante, eu já li vários livros do Nicholas. O meu ranking de preferidos tem três que ficam disputando o primeiro lugar. Mas enfim, Um Porto Seguro, Um Homem de Sorte e O Guardião. Esses são os três que eu mais gostei, dos que eu já li. E vamos falar sobre esse livro, Alma Gêmea. Alma Gêmea é um livro que conta com personagens principais, Hope e True. Hope mora na Carolina do Norte, como a gente já tá acostumado, né? Nos livros dele, o ambiente é sempre da Carolina do Norte. Mas True mora no Zimbábue. E pra mim teve uma conexão interessante, porque eu tinha acabado de assistir, tipo, na mesma semana quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha assistido um filme na Netflix, que era uma comédia romântica. Eu não me lembro o nome do filme. Depois eu vou colocar aqui embaixo. Mas se passava também no Zimbábue. Quer dizer, desculpa, no Zimbábue não. Não me lembro se era exatamente no Zimbábue, mas na África, né? Enfim, então, o que que acontece? True é do Zimbábue. E ele tem um filho. E essa parada da mulher, mas ainda tem da ex-mulher, né, cara? E aí, mas tem um relacionamento amigável com essa ex-mulher dele. Mas acontece que desde que ele se separou, ele não teve relacionamentos amorosos. Não se interessou por ninguém. E mesmo com essa mulher dele, essa primeira esposa dele, ele não era apaixonado. Na verdade, eles tiveram um namoro e ela engravidou e ele resolveu casar. Então, esse é a True. True é uma pessoa muito na dele, muito introspectivo, né? Como eu falei, não tem muitos relacionamentos amorosos. Ele trabalha como guia turístico em várias reservas, já trabalhou em várias reservas do Zimbábue. E ele gosta muito de fazer isso. Ele tem um passado muito trágico que você vai descobrindo um pouco, é uma das críticas que eu vou fazer depois, enfim, que ele vai descobrindo ao longo do livro, ou melhor, que a gente vai descobrindo, né, que ele vai relatando ao longo do livro esse passado dele. Mas enfim, ele vem de uma família rica do Zimbábue, mas nunca teve atenção, amor, porque a mãe dele morreu muito jovem e ele não conhecia o pai. Aí ele ficou com o padrasto e com o avô, mas ele não tinha um bom relacionamento com o avô e nem com o padrasto, e nem com os dois irmãos dele gêmeos que nasceram, enfim, da relação da mãe dele com o padrasto. Então ele acaba se afastando mesmo da família aos 18 anos e vai virar guia turístico, porque ele sempre gostou de viver na natureza, né? Mas aí o que que acontece? Sim, pronto. Aí acabei de falar de True, vou falar de Hope. Depois eu falo como é que o encontro entre eles ocorre, né? Já que eles são de universos tão distintos. Hope, por outro lado, eu esqueci de dizer que True tinha 42 anos e Hope tinha 36, né? Então, Hope é uma enfermeira de 36 anos de idade. Ela tem duas irmãs. Então são três filhas, né? Ela e mais duas irmãs, o pai e a mãe que estão vivos. Tem uma família muito amorosa, é o contrário de True. É uma família muito amorosa, todo muito presente na vida do outro. É uma coisa que... Uma boa relação com todos eles. Então, assim, um ideal de família muito, muito bonito. É uma família que todo mundo gostaria de ter. E que o próprio True gostaria de ter. Então, Hope, ela tem um namoro, ela tem um relacionamento com um cara chamado Josh há 6 anos. E ela começa o livro
é muito preocupada com duas coisas. A primeira coisa que ela tá preocupada é com esse relacionamento dela, porque já tem 6 anos que eles estão namorando, eles não moram juntos. Ela quer muito ser mãe, e ele dizia no início do relacionamento que ele queria ser pai, mas eles já estão há 6 anos juntos e não saem do mesmo lugar. Ela tem a mesma sensação de que o relacionamento deles está na mesma posição que estava no início. Então ela tá naquele momento assim da vida que ela tá vendo todas as amigas casando, as irmãs já casaram, e ela, abre aspas, ficando pra titia, sendo que o grande problema de ficar pra titia, no caso dela, é porque ela realmente sonha em ser mãe. Ela sempre teve esse sonho e ela tá se sentindo atrasada, digamos assim, na vida. E uma amiga dela vai casar no final de semana em uma praia da Carolina do Norte, onde a mãe dela tem, ou melhor, próximo de onde a família dela tem um chalé. Então e como a família dela vai vender esse chalé, ela resolve passar um último final de semana no chalé antes dele ser vendido. Então ela vai pro chalé e vai sem Josh, porque eles brigaram, terminaram, estão dando tempo, e Josh vai com os amigos dele pra Las Vegas. Aí o que acontece? True recebe uma carta de uma pessoa se identificando como o pai biológico dele, dizendo que está prestes a morrer. Na verdade, eu não me lembro se na carta diz que está prestes a morrer, mas enfim, eu acho que diz. Que quer conhecer ele, tal, manda as passagens, ele acaba saindo do Zimbábue para a Carolina do Norte, para essa cidadezinha onde tem essa praia, onde a família de True tem, ou de Hope tem o chalé. E é lá nessa praia que eles vão se conhecer. Porque a casa do pai de True fica do lado do chalé de Hope, então eles ficam vizinhos, digamos assim. E aí eles acabam interagindo. No primeiro momento, ela fica sempre preocupada, tipo, será que eu tô dando a impressão que eu tô afim, mas eu não sei se eu tô afim. Ela descreve ele como um cara bonito e ele descreve ela como uma menina maravilhosa, linda, que ele nunca viu antes uma pessoa tão bonita. E aí, enfim, né, eles se conhecem, aí ficam essa semana juntos, digamos assim, não diz exatamente quando eles se conheceram, mas sei lá, como se eles tivessem se conhecido na quarta-feira e o casamento fosse no domingo, exemplo. Então eles ficam esses dias aí juntos. No primeiro dia vão se conhecendo como conhecidos, depois como amigos, depois eles se envolvem amorosamente, se apaixonam. E basicamente é isso, né? Aí eu vou começar a falar mais detalhadamente. E a partir daqui, spoiler. Porque até o momento, tudo que eu falei não pode ser caracterizado tanto spoiler assim. Mas a partir de agora vai ser spoiler. Então, quem não quiser assistir, alerta de spoiler. Bom, o que acontece? Hope também, além de estar totalmente preocupada com o relacionamento dela com o Josh e tudo mais, ela também tá muito preocupada e consumida mesmo, emocionalmente falando, desgastada, porque o pai dela foi diagnosticado com ela. E aí ela é aquela doença, né, que os músculos, acho que eu não sei se é só os músculos, mas enfim, que os músculos, depois os órgãos, tudo vai parando de funcionar, a pessoa não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue fazer nada, e depois morre, basicamente. E aí o que acontece? Ela tá muito preocupada de como vai ser o pai dela, de como vai ser o enfrentamento da família com isso, porque o pai e a mãe dela, tipo, sempre foram muito apaixonados, a mãe não sabe viver sem o pai não sabe viver sem a mãe, como é que vai ser a mãe dela quando o pai dela se for, como é que vai ser a vida dela quando o pai dela se for, se o pai dela vai sofrer muito. E assim, eu me identifiquei muito com Hope nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que tende a se preocupar bastante com as coisas antes mesmo das coisas acontecerem. E acho que muitas pessoas são assim. Então, foi interessante ver essa vulnerabilidade humana, essa característica não tão positiva assim, num personagem, né? Mas então, aí ela tá ainda acometida com essas preocupações do pai. E quando ela conhece True e se interessa por ele, eles começam esse relacionamento breve, mas cheio de amor, de paixão. É realmente um divisor de águas, assim, na vida dela. Porque ela tava passando por um momento péssimo e de repente ela sai do inferno pro céu, sabe? Só que o que incomoda ela é que ela sabe que é um relacionamento com prazo de validade, porque quando chegar no domingo, ela vai voltar pra casa dela e True vai voltar pro Zimbábue. E de fato, quando chega no domingo após o casamento da amiga dela, True faz a proposta de ficar com ela aqui no Brasil, de ficar com ela na Carolina do Norte, ou então dela ir ficar com ele no Zimbábue. E aí ele, tipo assim, promete pra ela que eles vão conseguir, que eles vão conseguir dar certo, e se não conseguir, eles devem tentar, porque o que eles têm é muito mágico, eles podem perder essa oportunidade.
Só que pra ela pesa muito a doença do pai dela, ela quer estar perto. E dois, pesa muito pra ela o sonho de ser mãe. E o que acontece? True não pode dar filhos a ela, porque depois que ele teve o primeiro filho dele, ele teve, acho que foi sarampo, e ficou estéril em decorrência dessa doença. Eu acho que foi sarampo, não tenho certeza. Então, ele não pode dar filhos pra ela. E aí vem uma coisa que eu já não gostei muito, mas eu compreendo porque as pessoas sentem, enfim, pensam diferentemente. Mas ela fala que ela jamais realizaria o sonho dela de ser mãe adotando crianças, porque o sonho dela é de ser mãe, tipo, de gerar e ser mãe biológica, de gerar a criança. Então, pra mim foi um pouco chato nesse sentido, mas foi bom porque a gente tem que saber lidar com os outros, com o sentimento dos outros e respeitar isso. Mas pra mim foi um pouco difícil de entender como é que se abre mão de um amor simplesmente porque você acha que um filho adotivo não vai ser a mesma coisa de um filho biológico. Enfim, pra mim não fez nenhum sentido. Mas é o esforço de tentar compreender o outro, como ele se sente, como ele pensa, né? E aí, resultado, ela dispensa a True, porque Josh aparece na festa de casamento da amiga dela, nesse meio tempo aí, e pede ela em casamento. Ela resolve aceitar, pensando que vai ter o filho, que vai poder construir a família que ela sempre quis e tal, e acompanhar o pai. Aí, tipo, acontece isso, o livro dá um salto de 24 anos, aí aparece ela já separada de Josh e tentando reencontrar True, mas sem conseguir. Mas eu vou deixar esse detalhe pro finalzinho, porque eu achei tão original, tão peculiar, que eu não vou contar sobre o que é o alma gêmea. Mas a alma gêmea não é só porque eles dois são almas gêmeas, mas porque tem um local, uma coisa que é o alma gêmeas. E é isso que vai fazer com que eles se encontrem, com que eles se descubram depois de 24 anos. Então eles se reencontram e o livro tem um final relativamente feliz, porque eles terminam juntos. E eu não quero mais dar detalhes também pra não dar um super spoiler de toda a história. Mas assim, eu não fiquei com esse sentimento de final feliz. Porque em que pese eles terminem juntos, acontece uma coisa muito arrebatadora que eu não tava nem imaginando que ia acontecer. Eu tava esperando o meu finalzinho, água com açúcar. E então, pra mim foi chocante e não me deixou sentir o gosto feliz do final feliz do casal, sabe? E assim, outra coisa que eu ia dizer. É um livro um pouco baseado em fatos reais, então realmente ele perde um pouco, eu acho, ele perde um pouco essa magia de romance, dos romances de Nicholas em geral. Eu acho que tem uma dose de realidade muito grande no livro. E por isso, e talvez por isso o final não tenha sido tão feliz assim, que pese o casal tenha ficado juntos. Aí eu venho só mesmo para as minhas duas críticas em relação ao livro, né? A primeira crítica é que eu acho que ele realmente descreve completamente a vida de Hope, os pensamentos dela, os problemas dela, as coisas que ela quer. Mas deixa a True de segundo plano. E olha que tem uma história bem interessante pra ser explorada, considerando todo o passado da família dele, o relacionamento ruim que ele tem com o avô, o relacionamento rico que ele tem com o padrasto, o fato da mãe dele ter morrido muito cedo, de ele não saber quem é o pai, de ele vir pra Carolina do Norte, sair do Zimbábue e ir pra Carolina do Norte pra conhecer o pai dele, descobrir que o pai dele biológico está morrendo, mas enfim, mesmo tendo todo esse contexto tão rico para ser explorado, basicamente a vida de True, os sentimentos de True, nada é explorado. True existe ali porque Hope se apaixona por ele. Então Hope é completamente a protagonista. Eu acho que ele ficou completamente de lado. Eu achei que não foi desenvolvida a história dele, só a dela, e isso me incomodou muito. E a segunda coisa que me incomodou no livro foi que eu achei True perfeito demais. Sabe? Ele é uma pessoa que ele não se irrita, que ele não fica chateado. Enfim, que ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor. Não tô dizendo que as pessoas têm que guardar mágoa e guardar rancor. Mas assim, em nenhum momento ele ficou irresignado com o fato de que ela estava deixando de ficar com ele para ficar com outro que ela não ama. Enfim, sem querer dar uma chance de continuar com ele, sabe? Então, basicamente são essas minhas duas críticas, todas relacionadas a True. Não foi um personagem bem explorado e colocou nele um personagem assim perfeito, um homem perfeito, uma pessoa que por mais magoada que seja, não fica triste, não se revolta, nem que seja por um breve momento, não fica com raiva. Então achei perfeito demais. Tipo, vai em contraste com a história que é baseada em fatos reais.
porque eu não consigo pensar uma pessoa ser 100% centrada o tempo todo. Eu não tenho noção de quanto esse vídeo durou, espero que não tenha sido tão longo, espero que vocês gostem.